Ao longo das próximas 3 aulas, relativamente curtas, vamos discorrer sobre colisões. E ao falarmos de colisões, vamos introduzir a grandeza fundamental no estudo de colisões, né? Que é o momento linear. Né? Momento linear ou quantidade de movimento. Muitos livros se referem a essa grandeza como sendo quantidade de movimento. O fato é que, quer seja quantidade de movimento ou momento linear, nós estamos falando de uma grandeza física, né? Que os objetos em movimento são dotados dela. Né? Veja que momento linear existe até mesmo para partículas de massa zero. Né? O fóton não tem massa, mas tem massa zero. É curioso, porque aqui a gente define, né, o momento linear de uma partícula como sendo dado pelo produto da massa pela velocidade da partícula. Então, em geral, nas colisões, nós estamos falando de um número grande de partículas ou de 2 partículas apenas, né? Porque às vezes nós estamos analisando colisões envolvendo apenas 2 partículas, né? Como é esse caso aqui, de 2 partículas. Mas eu posso também falar de colisões envolvendo 5 partículas, né? Interagindo entre si, exercendo forças, né, entre si, sempre, né? O fato é que em problemas envolvendo colisões, né, a primeira grandeza a ser considerada é o momento, massa vezes a velocidade. Né? Veja que nesse momento, cada uma dessas partículas tem uma quantidade de movimento igual a 0, porque elas estão em repouso. Se elas estiverem em movimento, esta aqui, quando eu soltar, ela vai adquirir um momento. Esse momento é dado pela massa dessa bolinha vezes a velocidade dela. De forma que ela vai colidir, e ao colidir, ela terá um valor do momento quando da colisão. Né? Agora, aqui, o que é importante nas nossas considerações é sempre uma questão que é fundamental. Né? Se os objetos que estiverem interagindo entre si não interagirem com outros externos a eles, então não importa quantas partículas temos, né? O fato é que existe um princípio que se pode demonstrar. Né? Se pode demonstrar. Porque as forças entre estes objetos são tais que eles obedecem ao princípio da ação e da reação. Então, a força exercida por esta aqui sobre esta, ela é igual em módulo, em sentido, mas, ou melhor, em módulo, em direção, mas sentido oposto à força que esta aqui exerce sobre a segunda. A segunda exerce uma força sobre a terceira e assim por diante. Agora, as forças sempre obedecem ao princípio da ação e da reação. Por conta desse princípio, se eu tiver 5 bolas interagindo, colidindo entre si, vale o princípio da conservação do momento linear. E a base para isso, na realidade, é a lei da ação e da reação. E o fato é que cada partícula está interagindo 2 a 2 com outras. Né? Sempre as interações são entre 2 partículas. Né? E aí não importa o número de partículas, o fato é que é sempre válido, né, esse princípio, digamos, sacrossanto, que se pode demonstrar, né, que em toda colisão a soma das quantidades de movimento são constantes. Né? Essa soma é constante, é sempre constante. Não importa quais sejam as forças, a natureza das forças entre esses objetos. Né? Então, Cláudio, aqui acho que a gente já pode demonstrar esse princípio da conservação, né? Da quantidade de movimento. Veja, ao atingir essa segunda, né, vai transferir uma quantidade de movimento para esta segunda, não é?
de qualquer maneira, conservação, e essa última vai sair com a mesma quantidade de movimento que essa, né? Essa que é a coisa que é importante aqui nesse o berço de Newton, né? Se pode fazer também com duas bolas, sim. né? Aí fica talvez até mais fácil de entender, né? A gente pode, por exemplo, usando apenas duas bolinhas, essas bolinhas são idênticas, por isso mesma massa, né? Então, se eu tenho uma parada e a outra em movimento, essa daqui ela vai transferir toda a quantidade de movimento para a outra, né? Então, ela para, enquanto que a outra sai com a mesma quantidade de movimento da que bateu nela. Então, mais uma vez. Então, veja que praticamente esta para, enquanto que a outra sai em movimento, e vice-versa. É que o choque ele é frontal e elástico, né? Praticamente também, né? elástico, exatamente. Então, se eu puser mais uma bolinha, então essa vai transmitir a quantidade de movimento para essa, que por sua vez vai transmitir para a terceira. Então, praticamente essa fica parada, né? Porque apenas ela transmite a quantidade de movimento. Ela só transfere as forças, né, de uma para outra. Exatamente, transfere as forças. Então, é uma coisa interessante. Por exemplo, se eu solto uma bolinha, ela sai com uma bolinha do outro lado. E o interessante é quando você solta duas bolinhas, né, para que haja conservação. Então, há que sair duas bolinhas também do outro lado. Então, se você usa 3 bolinhas, mesma coisa. Se eu entro com 3, deverá sair 3, para que haja conservação. E assim por diante. Agora, em qualquer dessas etapas, né, a quantidade de movimento total é sempre constante. Constante, né? exatamente. Em qualquer etapa, né? Em qualquer etapa. A gente pode também fazer variações, por exemplo, soltar essas duas, uma de cada lado, e verificar que... Essa é uma situação interessante, bem bonita. Ou duas de um lado e uma do outro. Três do lado e duas do outro. Então a gente pode fazer, brincar, né? Fazer variações das colisões, né? Alterando-se as massas, né? E alterando a quantidade de bolinhas. Esse é o berço de Newton, né? O nome desse equipamento.